Opa, eu sou o Jaderlink e hoje eu trago o lançamento da tal de R4 FNT Toll e esse vídeo tutorial. Aqui atrás vocês estão vendo no meu canal, obrigado pelos 286 inscritos. No vídeo passado eu expliquei a tal MDT, que é para você estar editando o texto do jogo, e aqui a tal de FNT eu vou estar ensinando vocês a estar editando os símbolos, os grifos, que é os caracteres, as letras que aparecem no jogo. Então além de tal texto, vocês podem editar os símbolos que aparecem no texto, colocar tipo caracteres de outros idiomas, né, as letras de outros idiomas, ou colocar símbolos ou qualquer coisa que vocês querem que apareça no texto. Primeira coisa que eu vou estar mostrando aqui, aquela tabelinha que eu mostrei, vocês viram dentro dele, eu fiz um de FNT. De FNT dentro dele vai ter um arquivo TPL e a tabela de espaçamento, que eu vou estar explicando nesse vídeo. Tem o TPL, tem dois tipos, tem o TPL que é uma referência para o arquivo PEC, que é das versões que estão aqui, que elas estão aqui, usam o TPL que faz referência ao arquivo PEC, e tem outra versão aqui que o TPL é a própria textura. E o TPL que é a própria textura eu não vou estar explicando nesse vídeo. Eu vou estar explicando para que lá que o TPL faz referência para o arquivo PEC. Então a imagem que eu vou estar editando vai estar dentro do arquivo PEC. Então aqui eu vou estar explicando o histórico principal, que é R4 FNT. Vou estar usando para editar o arquivo FNT. E tem outro executável que eu fiz aqui, que é make DXF from PNG, que é para facilitar a edição do espaçamento entre as letras. Então eu estou fazendo um negócio. Se vocês entenderem o vídeo, vai ser muito simples estar editando esse arquivo. Aqui é o nome das versões de cada jogo. E aqui o executável só tem duas versões. Aqui é a Elite Engine e a Big Engine. A Big Engine para a versão que está na tela, e a Elite Engine é a versão que está na tela. Eu vou usar a todo Elite Engine, que é para o HD, o 2007, o PlayStation 2, PS4 e Nintendo Switch. Daí o arquivo que nós vamos estar editando é o common.p.fnt. E eu esqueci de anotar aqui que é o PEC 0F00001.pec. Eu vou estar editando esses dois arquivos. E para os outros idiomas ele usa muitos outros arquivos FNT. Para esses idiomas eu não vou estar explicando. Então o FNT que nós vamos estar editando é para os idiomas destacados aqui, que é do inglês, do francês, do germânico e do italiano. Ele pode estar modificando o texto em cima de um desses idiomas. Daí então vocês vão vir aqui. Aqui é o repositório principal, ele vai estar público no momento que eu estar postando esse vídeo. Vocês vão vir aqui em Release, vocês vão estar baixando esses dois arquivos zip. Então, vou vir na pasta aqui, onde que tá meus arquivos zip, vamos estar extraindo aqui. Então, aqui, extrair para, e aqui, extrair para. Então, vocês vão vir aqui na tal de FNT, vocês vão vir aqui abrir, deixa eu abrir uma nova janela. E esta pasta aqui também eu vou abrir uma nova janela. Então, aqui é a tal de FNT, então... Primeiramente o que nós vamos precisar? Vim aqui na pasta do nosso jogo, a pasta do nosso jogo aqui é na pasta Build 4, vem aqui em fonte, nós vamos editar esse arquivo aqui, ó, common-p, esse arquivo nós vamos estar editando, então vamos extrair ele com essa toll, vamos vir aqui, pegar aqui e arrastar para cá, vai dar Enter, daí vai gerar dois arquivos, o ponto .idxfnt que vocês vão estar editando com um arquivo de texto e o TPL que por enquanto vocês não vão estar editando, que esse é o arquivo que faz referência para o arquivo PEC. Então vamos estar abrindo o FNT aqui, esse arquivo que nós vamos estar editando, eu vou estar explicando daqui, mas primeiro vamos pegar a imagem, aqui deixa eu abrir que eu também vou estar explicando o arquivo em hexadecimal também, que é um arquivo muito simples. Então aqui nós temos o arquivo FNT e nós vamos agora também precisar da imagem, claro, que nós vamos editar, que é mais importante. Então nós estamos aqui no fonte e aqui no arquivo nós vamos estar editando o arquivo PEC. Então lembrando nós vamos pegar ele e estar extraindo também. Então é o 0F, vamos precisar aqui do PEC aqui, ó, 0F00001.pec. Então nós vamos vir aqui e para simplificar vou colocar na pasta onde está o arquivo que vai extrair o PEC para mim. Então vou copiar daqui para cá e depois quando fizer repec eu coloco de volta aqui no lugar dele. Então vou fazer aqui, ó, um PEC. Nós extraímos o nosso arquivo PEC e ele vai ter uma única imagem, que é esse arquivo TGA aqui. Então, nós vamos abrir o TGA. Aqui, pronto. Aqui, esse daqui é todos os símbolos que aparecem lá na hora que tu vê o texto. É esses caracteres que vão aparecer. Então, agora nós vamos começar a editar ele. Vai vir ele aqui. E você vai abrir ele com um programa de edição. Recomendo o Paintnet ou um GIMP, o Photoshop. Qualquer programa que tenha transparência. E de preferência um programa que também trabalhe com camadas. Isso vai facilitar muito. Então, eu vou fazer aqui no meu programa nova camada que eu vou colocar lá para baixo aqui para vocês ficarem assim, para usar o meu arquivo que eu tenho de referência aqui para ficar mais fácil de explicar. Deixa eu ver aqui, ó, aqui eu separei dois arquivos de referências, vou abrir ele como editor também. Essa primeira referência aqui já tem, eu vou estar explicando aqui, ó, a minha referência já está certinha aqui, representando qual que é o espaçamento de cada letra, eu já deixei ela pronta aqui, mas depois eu vou estar ensinando o programa que ele vai gerar esse arquivo também para vocês, essa representação aqui para ficar facilitada. E aqui tanto para o HD e para a versão de PlayStation 4 e Nintendo Switch, cada caractere tem 64 por 64 pixels. Você pode estar
aumentando e diminuindo o tamanho da imagem para estar aumentando e diminuindo o tamanho do caractere. Então nós podemos medir aqui, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas aqui diz, ó, 64 por 64. Então cada caractere ocupa no máximo um espaço de 64 por 64. Esse é o limite que tu pode usar de um caractere. Na verdade, se tu quiser, pode estar extrapolando um pouquinho também, de 64 de altura, que essa altura sempre é a mesma, tu não pode mudar, o tamanho da largura de 64 até no máximo 127, até no máximo 127 pixels de largura. Tu pode estar extrapolando um pouquinho o tamanho, mas daí tu vai estar utilizando o próximo caractere. Aqui está a nossa imagem. As motos hoje estão insuportáveis, não querem me ajudar, mas tá bom, continuando. Eu vou fazer mais uma nova camada e eu vou estar copiando essa outra imagem aqui que tem a numeração. O que é essa numeração? Agora pronto, coloquei aqui a numeração aqui embaixo de cada caractere. O que é essa numeração? Quer dizer que cada caractere aqui tem uma posição específica, começando no 80. Essa numeração está em hexadecimal, começando no 80. O 80 é o caractere de espaço, e daí que, por exemplo, o caractere que representa o zero, que tem o símbolo do zero, que nós vamos para representar o zero, aqui ó, peraí que eu perdi ele de vista. Aqui ó, é o 83. O espacinho que tem o ID 83 vai ter o símbolo 0. Por que a gente usa isso? Porque a gente tem que se situar para estar mudando aqui, arrumando aqui o arquivo MDT encoding, que nós vamos estar usando, para poder colocar na hora de a gente digitar o nosso texto, tá podendo usar o nosso caractere, ou usando ele, dando o nome, atribuindo o nome, ou usando em hexadecimal. Para a gente colocar em hexadecimal, nós temos que saber em que posição que ele está. Então, para a gente se situar aqui, vou estar abrindo ele aqui. Então, vamos ver aqui, ó, caractere aqui, ó. Como que eu falei aqui, ó, 83 é o 0, que nem está aqui. Deixa eu fazer assim, ó, para ficar mais fácil de ver. Eu vou estar habilitando essa camada de novo, para vocês verem o símbolo. E eu vou estar tirando um pouco da opacidade deles. Então aqui, ó, pronto. Aqui para ficar mais fácil de eu ver e explicar. Como vocês estão vendo aqui, como que funciona. Então, ó, o 83 é o símbolo 0, o 83 é o símbolo 0. Depois, ó, 84 está aqui o símbolo 1. E vai indo. Vocês vão ver que está em ordem aqui, a numeração do que é a representação do que cada caractere que vai aparecer no arquivo para vocês digitar, está em ordem aqui, o ID com o símbolo que está aqui. Daqui, ó, esse daqui é o AMP, que é o 8F, é esse caractere aqui. Aqui eu escrevi porque não tem como escrever aqui sozinho, tem que colocar um comando. E, por exemplo, aqui o Start, que é o 9F, que é esse aqui, ó, o 9F é a estrelinha, é Star, na verdade, eu pensei errado, só está escrito Star aqui, que é a estrela em inglês, que é essa estrela que está aqui. E depois ainda em ordem, cada símbolo desse vai estar aqui certinho em ordem do que é cada símbolo. Então, eu vou estar adicionando um novo símbolo aqui agora, aqui no espacinho 84. Eu vou estar adicionando um novo símbolo e vou estar ensinando a editar o espaçamento manualmente. E depois eu vou estar ensinando vocês a como calcula todos os espaçamentos de todos os caracteres automaticamente. Então, você não vai ter que precisar se preocupar em calcular espaçamento manualmente. Eu só vou estar ensinando para saber como funciona manualmente e para saber como que a atual faz automaticamente. Então, agora eu vou estar inserindo um novo caractere. O que eu vou estar colocando nesse novo caractere? Eu vou estar inserindo um emoji para mostrar dentro do jogo o emoji que eu vou estar colocando agora. Então, vamos pegar um emoji. Primeiro nós vamos estar editando a imagem, depois eu vou estar editando o arquivo FNT. Então, vamos primeiro. Agora eu vou colocar de volta a transparência de volta aqui para mim. Então aqui ó, o espacinho, já que já tem o espacinho que eu posso editar, é dentro desse espaço aqui que eu posso colocar meu caractere. E ele vai ganhar o ID de 184. Então vamos vir aqui, eu já separei aqui um lugar para pegar um emoji, vamos pegar um emoji qualquer, vou tirar uma print aqui que fica mais fácil. Vou voltar aqui no meu editor e tem que lembrar que ele tem que ter o tamanho de 64 pixels por 64 pixels. Se o meu emoji estiver muito grande, eu vou ter que reduzir o tamanho do meu emoji. Então vamos pegar essa carinha feliz aqui. Vamos ver que tamanho que tem essa carinha feliz. Ó, a carinha feliz deu o tamanho certinho que eu precisava. Então nós vamos aproveitar aqui a carinha feliz. Ó, é certinho o meu tamanho, até sobrou um pouquinho. Então nós vamos vir, eu posso fazer até na mesma camada aqui. E vamos tentar alinhar ela para não dar uma centralizada nela. Eu acho que ela vai ficar aqui boa. Aqui, esse branco aqui, se eu não apagar e deixar transparente, vai aparecer no jogo. Então eu não quero que apareça no jogo. Eu vou tirar o branco aqui em volta do meu ícone. Então vamos selecionar aqui e vai ficar aqui. Pronto. Agora eu tenho que, de novo, excluir essas camadas aqui, porque eu tenho que salvar a imagem com uma camada só e eu não quero que fique esse símbolo de fundo na minha imagem. Então vamos excluir de novo, exclui. E agora aqui está certo o meu emoji, que foi com o ID de 184. Então vamos salvar aqui no TGA, ó, 32 bits. Eu posso, esse TGA para a versão do HD eu posso estar comprimindo, fazer uma compressão nesse arquivo não tem problema. E nas outras versões daí tem um formato específico. Daí. No caso para o HD é TGA, então eu colocar como 32 bits para ele continuar tendo a transparência, eu posso estar comprimindo o arquivo também. Então eu salvei, o meu arquivo agora tem a carinha de emoji no meu ícone ali na imagem.
Agora vamos fazer repack. Então primeiro também tem que garantir que vai estar a minha imagem dentro do arquivo pack e o pack dentro do arquivo do jogo. Aqui está pronto, aqui voltei. Ó, aqui está a nossa FNTK imagem editada. Deixa eu fazer, agora vamos fazer aqui, ó, repack, fiz repack, agora meu TGA foi dentro do arquivo pack e eu vou copiar de volta o pack para dentro da pasta do jogo. Substituir o jogo. Agora eu vou explicar como que funciona o arquivo FNT. A gente editou a imagem, né, colocou o íconezinho da cara feliz, a gente fez repack do arquivo. E agora eu vou estar explicando realmente o arquivo FNT. Então nós vamos vir aonde que eu extraí o arquivo FNT, que está aqui dentro de onde ele vai ficar mesmo. Então nós temos aqui, nós abrimos já aqui ele, deixa eu dar zoom. Nós temos aqui a primeira parte, que é esse monte de reada, a gente não sabe porque que é esses números. Então você pode deixar assim ou colocar tudo zero, que não tem problema. Então vamos aqui, eu vou estar explicando junto aqui com o arquivo FNT. Então como é que é? Isso daqui é um offset que aponta para esse arquivo aqui, que esse daqui é o arquivo, esse é o arquivo TPL, esse é o conteúdo do arquivo TPL, a gente não vai mexer nele por enquanto. Eu só vou estar explicando no final do vídeo, para caso você quiser aumentar a quantidade de caractere que tem dentro da fonte. Nós vamos usar por enquanto a quantidade de caractere, de espaço de caractere que que o arquivo nos deu. Então, esse segundo espaço aqui é realmente a tabela de espaçamento, que começa a partir daqui. E esses outros caracteres aqui é o que está aqui dentro do... É o que está aqui dentro desse geado. Agora que começa aqui, ó. Fonte SpaCing. Esse daqui é do caractere 80. E daí tem o start point e o end point. E tem dois valores. Cada valor desse é um byte. Então o que está aqui é o que vai estar aqui. É o que está aqui. Está em hexadecimal e aqui está em decimal. Então esse daqui é esse. Esse daqui é esse daqui. Só para vocês saberem como que fica aqui em hexadecimal e aqui o arquivo pode estar em decimal. Eu vou estar mostrando aqui. Então aqui começa no 80 e vamos voltar aqui e deixa eu colocar de novo aqui a numeração para vocês, para ficar mais fácil para entender, para ficar mais fácil para explicar. Vamos voltar aqui de novo, copiar minha tabela com a numeração. Esse arquivo com a numeração também eu vou estar ensinando a estar fazendo ele. Então o programa que cria. Então vamos explicar aqui. Aqui é 80, o espaçamento desse daqui que é o caractere de espaço. E daqui 81 é o próximo, 82 é o próximo. Então nós vamos, e cada um tem o seu caractere específico. E aqui ele vai ter o 183, que é esse caractere do dividir. Então quer dizer, se eu for lá no nosso arquivo MDT e tentar colocar a numeração de caractere além do 183, do jeito que está agora, o jogo vai estar crashando porque ele não vai reconhecer o espaçamento. Mas no momento que eu colocar um espaçamento para o próximo caractere, que é o 184, que a gente editou, o jogo vai estar, como que vai ter ali a informação, o jogo vai estar reconhecendo e vai estar conseguindo exibir esse caractere. É o que nós vamos fazer agora. Então tá aqui, então nós vamos estar editando primeiro esse aqui, e eu vou estar ensinando a editar o espaçamento manualmente, e depois eu vou estar ensinando a usar outra tool que calcula os espaçamentos automaticamente, e vocês não vão mais precisar ter que mexer, abrir e ter que editar esse arquivo, porque a tool vai calcular o espaçamento de todos os caracteres automaticamente para vocês, e vocês vão ter que só se preocupar e estar editando a imagem corretamente. Então vou colocar aqui, vamos adicionar aqui o espaçamento para o 184, e agora eu vou estar ensinando como é que calcula esse espaçamento, o que são esses números de 14 e 55. Eu vou usar o próprio 14 e 55 e vou estar ensinando explicando o caractere aqui do dividir aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Depois eu vou estar calculando o do meu próprio caractere que eu acabei de adicionar, que é esse símbolo aqui. Então aqui o que explica aqui, deixa eu colocar aqui a gradezinha. Aqui nós temos 64 pixels, a contagem é dos pixels na horizontal, nós estamos contando os pixels na horizontal. O primeiro pixel tem o ID 0, o próximo ID 1, o próximo ID 3. Então nós vamos vir aqui, ó, é 14, então nós vamos vir aqui, ó. Dá bastante zoom, ignora o símbolo que está, a numeração que está atrás. Ó, a gente só vai considerar o que está aqui, ó. Então aqui, ó, esse é o 0, então é 14. Então 0, 1, 2, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É essa aqui, ó. Essa coluna aqui, deixa eu ver aqui de cima. É a partir dessa coluna aqui. Então aqui, ó, essa coluna está incluso, o pixel dessa coluna está incluso. Então, esse pixel vai indo, todos esses pixels vai ser incluso para ser exibido no caractere. Agora nós vamos ver qual que é o caractere, onde que é a coluna que termina e para de ser exibido o caractere, a imagem aqui no caso. Então, aqui é a coluna 50. A coluna 50, ela não é inclusa, então até a coluna 49 vai ser exibida. Então, vai ser a partir daqui
Agora vamos descobrir qual é a coluna 50. Então aqui, ó, 0. Então aqui é o 0, 1. E nós vamos contando aqui até achar a 50. Aqui é a 50. É aqui, ó. Então, ó, 0. Então vai aqui. Se aqui eu selecionei 50 e começa em 0, a coluna 50 é essa coluna aqui, ó. A coluna 50 é essa aqui, só que ela não é inclusa. Então quer dizer que o meu caractere vai ser exibido daqui até aqui. Quer dizer que do 14 até o 50 é isso. Ele vai selecionar do começo aqui do meu caractere até o final. É isso que ele vai pegar. Ele, é assim, ó, esse é o tanto que é exibido para esse caractere. É a coluna. Então seria a coluna. A gente está contando a horizontal. Então pega da coluna 49 até a coluna 50. Considerando que a contagem começa em 0. E o da coluna do final ela não contabiliza para ser visto. É a 49 que realmente vai ser exibida no jogo. É assim que é contabilizado. Então vamos contabilizar aqui para o nosso caractere para não ficar com nenhum espaçamento do lado. Então vamos descobrir aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então da coluna 5 começa a ser exibido. Da coluna 5. E agora vamos descobrir qual é a coluna do próximo aqui. Eu posso selecionar aqui até aqui. Então, ó, 59. A 59 é aqui no próximo, porque a contagem começa em 0, então quer dizer que é a 59. Então aqui, ó, acaba no 59. Começa no 5, acaba no 59. A gente salva o nosso arquivo aqui. Agora eu condicionei o espaçamento de um caractere a mais, que é o 184. Beleza. Eu já tinha feito o repack do pack e colocado na pasta certa. Agora nós vamos fazer o repack aqui do IDXFNT, na toll aqui, que está aqui. Então nós vamos vir daqui, pegar esse arquivo, arrastar para cá. Fizemos repack. Se a gente olhar aqui nele, ó, até aumentou aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, tá representado em XML. Tu viu que adicionou mais um, porque a gente adicionou mais espaçamento para esse caractere. Agora tá pronto. Nós temos no arquivo FNT para referenciar e na imagem. Agora nós vamos arrumar o nosso arquivo aqui também para dar um nome para esse caractere. Eu vou estar ensinando a colocar com o nome e ele em hexadecimal no coisa. Eu também vou estar editando de novo o MDT para vocês verem no jogo, né? Então nós vamos vir aqui na toll de MDT. Cadê ela? A toll de MDT. Aqui a toll de MTT. A gente abre esse arquivo aqui. Já estava aberto, como eu falei. Nós vamos adicionar aqui. Então aqui, como que esse tem que adicionar uma vírgula. A gente coloca espaço, espaço, espaço. Coloca o ID 01 84. Esse é o ID 84. Agora nós nomear ou não o caractere não é obrigatório. Se quiser colocar ali diretamente em hexadecimal, não é obrigatório nomear ele aqui. Então vamos dar um nome para ele aqui, ó. Carinha feliz. Eu vou dar o nome de carinha feliz pro meu caractere. Carinha feliz, mas assim não posso colocar. Tem que colocar ou colocar uma única letra, um único dígito para ele, ou colocar assim, ó, a caractere que inicia o e-comercial e o ponto e vírgula, para ele reconhecer isso daqui como um comando válido. Beleza. Daí antes desse daqui não tem a vírgula. Esse daqui não tem a vírgula. Se eu fosse adicionar um próximo, tinha que colocar a vírgula. Aqui, ó, aqui eu tenho que colocar a vírgula. Quer dizer, o último nunca tem vírgula e os outros anteriores sempre tem vírgula. Então, fechou. E agora nós vamos editar o MDT novamente. Então, vem aqui no R100. Vou ter que extrair de novo, que eu não tenho mais aqui. Então, vamos extrair de novo aqui na toll. A toll está para cá. Então, vou vir aqui e arrastar. Aqui no Multi 8. Ele vai gerar meus arquivos. Ele gerou meus arquivos. Eu vou editar o idioma em inglês, que eu já estou no idioma inglês. E aqui é do tutorial anterior, tá o mesmo texto do tutorial anterior. E eu vou editar a primeira linha, que é mais fácil para mim acessar. E eu vou estar exibindo aqui, ó. Agora vamos escrever aqui, ó. Esse é o meu caractere, pode ser caractere ou símbolo, o meu símbolo novo. Então vou colocar aqui, ó. Vamos escrever do mesmo jeito que eu escrevi lá, ó. Carinha feliz. Carinha feliz, ponto e vírgula. Que nem eu escrevi aqui no outro arquivo aqui que nem eu configurei aqui, ó. Tá igual aqui, ó. Carinha feliz. Eu escrevi aqui errado. Vamos arrumar aqui, ó. Feliz. E aqui tá igual, feliz. Ou também a gente pode colocar o mesmo caractere, só que em hexadecimal. Eu posso colocar os caracteres, escrever eles em hexadecimal. 0x 184 era o ID do meu caractere. Se eu colocar, por exemplo, aqui o 183, era o caractere que veio antes, que era aquele caractere de dividir. Então, agora no meu texto vai aparecer, esse é meu símbolo novo, vai aparecer a carinha feliz, depois vai aparecer de novo a carinha feliz, porque ele é a do ID 184, e depois o caractere de dividir, e entre tudo isso vai ter os espacinhos, porque aqui eu coloquei espaço aqui no meu texto.
Então vamos salvar e vamos recompilar aqui. Aqui tem que recompilar de novo aqui o meu MDT, né? Eu expliquei no vídeo passado. Recomendo que vocês vejam o vídeo de explicação do arquivo de MDT, vai estar na descrição do vídeo. Então vou fazer aqui, fiz o repack, tem que fazer o repack do R100 também, para estar funcionando, o jogo reconhecer, estou com o R100 selecionado. Agora aqui, a tal do Datudos, fiz repack, então conferindo, tem que editar a imagem, fazer repack do arquivo pack, editar o FNT, fazer repack do FNT, o nosso texto, a gente edita o nosso texto, faz repack do MDT, faz repack do UDA, e agora para ir no jogo, para ele reconhecer o texto, nós temos que voltar para o menu inicial do jogo. Tem que vir aqui em Retry, Return My Game, tem que voltar para a tela de título para ele poder estar carregando o arquivo FNT corretamente. Então, New Game, toda vez que eu modificar o FNT, eu vou ter que voltar para a tela de título do jogo. Porque senão ele não vai estar reconhecendo o FNT carregado novo e o jogo pode estar crashando. Então vamos vir aqui. Aqui está o texto que eu deixei no último vídeo. Aqui, o texto, não. Aqui apareceu, Esse é meu símbolo novo. Carinha feliz, dividir. Aqui apareceu minha carinha. Por que a minha carinha feliz no meu arquivo tá bonitinha, quadradinho, e aqui no jogo tá achatado? Porque a porcaria do jogo achata a porcaria de todos os caracteres. Não tem o que fazer. Tudo vai ficar achatado. Se tu não quiser que não fique achatado, tu vai ter que esticar dentro da imagem, para na hora que o jogo achatar a imagem ficar quadrada. Tu vai ter que descobrir o tanto que tu vai ter que esticar na imagem para no jogo ele achatar o tanto que ele achata para ficar quadrado. Não tem o que fazer. Então aqui, já aqui descobrimos, adicionamos um símbolo novo, a gente fez o cálculo do espaçamento, ele apareceu ali. Beleza? Agora só para saber pausar o espaço todo que tem ali do símbolo, como eu falei voltando aqui, você pode colocar aqui 0 e 64. Se tu colocar no start 0 e no endpoint 64, ele vai usar o espaço todo. Beleza? Aprendemos a adicionar símbolos novos, um de cada vez, e calcular manualmente o espaçamento. Mas calcular manualmente o espaçamento não é legal. E agora eu vou estar ensinando a usar a TOL, que calcula o espaçamento automaticamente para todos os caracteres. Então vamos nessa TOL agora. Que é essa aqui, make dx FNT PNG, que eu já abri ela e está aqui. O que precisa para essa TOL funcionar? Tu vai precisar de um arquivo config FNT, que já vem de exemplo aqui. Tu vai copiar e modificar. E o arquivo de imagem mesmo, que é aquele TGA que a gente acabou de estar, só que tem que salvar essa imagem como PNG para funcionar. Então vamos vir aqui na pack de TOL, já tá aberto aqui, está aqui aberto, tá a nossa imagem que apareceu lá no jogo. De novo, eu tenho que vamos só ocultar aqui, eu tenho que salvar essa imagem aqui, tem que estar com fundo com a transparência. Se não tiver com fundo com a transparência, ele não vai conseguir calcular corretamente o espaçamento correto de cada caractere que tu está inserindo aqui. Tu pode estar agora, a partir disso, tu pode colocar qualquer caractere, posicionar em qualquer posição dentro do limite ali dos 64 pixels que tem. Aqui tu quer aumentar a resolução da imagem, tu tem que dobrar a resolução da imagem. Daí se tu dobrar a resolução da imagem, cada caractere agora tu vai ter um espaçamento de 128 para poder manipular também. Só que daí dentro do arquivo FNT, ele considera como se tivesse 64 pixels a cada caractere. Mas aí a TOL que calcula automaticamente o espaçamento, ela já se vira com isso. Então tu só tem que editar a imagem e passar para a TOL para ela fazer o que ela precisa fazer. Então aqui nós vamos salvar como, e salvar aqui, esse arquivo como PNG, aqui, PNG, para a TOL conseguir reconhecer a imagem. Toda vez que a gente editar a imagem, então nós vamos salvar ela em PNG e em TGA para poder colocar no jogo. Aqui pronto, está salva a nossa imagem como PNG. Eu vou já opcionar a nossa imagem aqui em PNG. E também agora vamos precisar o config FNT. E qual config FNT nós vamos usar? O do HD aqui, que é a versão que nós estamos editando. Nós vamos precisar desse arquivo aqui. Então a gente copia para cá. Aí beleza, agora eu vou estar ensinando como funciona esse arquivo aqui. Como que ele funciona? Aqui tem as configurações importantes e aqui tem as configurações de sobreposição. O que é sobreposição? As configurações de sobreposições. Aqui ele vai estar colocando de novo as informações do reader de volta, porque ele vai gerar um arquivo novo IDXFNT, que é o que precisa para fazer o repack, para criar um arquivo FNT. Ele vai toda a vida gerar um arquivo IDXFNT para usar para fazer o repack. E aqui ele vai fazer a sobreposição dos espaçamentos. Então tem os espaçamentos que tu não quer que a TOL calcule e tu quer sobrepor.
é assim que tu vai usar. Tu vai escrever a mesma nomenclatura e aqui vai estar sobrepondo esses espaçamentos. Aqui eu estou dizendo, esse daqui é o do caractere de espaço, esse é daquela setinha da direita, setinha para baixo, que são usados para vários lugares dentro do jogo, então tem que deixar esse espaçamento. E aqui são os dos botões também. Os dos botões também dentro do jogo já tem um espaçamento próprio. E é bom deixar o que já vem por padrão. É por isso que eu já deixo para substituir aqui. Agora vamos estar explicando o que serve isso daqui. Horizontal char count é a quantidade de caractere que tem na horizontal. Que por padrão tem 32. E eu recomendo deixar em 32. E o vertical char count tem 12. Por padrão tem 12. Depois eu vou estar ensinando como aumentar essa quantidade. E quando aumentar essa quantidade no arquivo da imagem, tem que colocar aqui também, aumentar aqui, para continuar calculando certo o espaçamento de cada caractere. E aqui a base horizontal char, aqui é sempre 64 para o HD, tanto para o HD, para o PlayStation 4 e para o Nintendo Switch. Agora para as outras versões é diferente, por exemplo no PS2 é 32. E para a versão que é, tipo, por exemplo, no idioma japonês e chinês, aqui já é 28, daí tem que manter. E aqui, ó, esse é importante, esse vocês vão mexer. O extra é o extra length margin e o extra height, não sei pronunciar, height margin. É a margem do lado esquerdo e a margem do lado direito. Se tu colocar aqui em 0, como é que ele vai calcular isso daqui? Se tu colocar em 0. Deixa eu pegar a imagem aqui, vai calcular que nem estava no jogo, que é assim, ó, ele vai pegar somente o espaçamento limite aqui, que é esse daqui coladinho no caractere. Ele vai, se tiver em 0 é isso. Se colocar 1, ele vai adicionar mais um espacinho em cada um, vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó, com um espacinho a mais, ó. Ele vai deixar uma bordinha a mais de espaço em branco, para não ficar tão colado um caractere um no outro. Daí você pode ir configurando para achar como que fica melhor, se estão muito colados ou não tão colado um caractere um no outro. Eu deixo por padrão 1, mas tu pode colocar 2 até, ou deixar em 0 para ver como é que fica, como tu prefere. E aqui é o mínimo charlene, o que é? Portanto, o mínimo de pixel que aparece em cada caractere. Mesmo se tu fizer, tipo, por exemplo, eu coloquei 12. Mas se tu fizer um caractere que só use 3 pixels, mesmo assim ele vai colocar o espaçamento como se esse caractere tivesse 12 pixels, ou mais, né? 12 pixels tivesse. Então, e aqui o check alpha, é assim, ele checa quando que é o espaçamento? Pela alpha. Então, o alfa total é 0, só que tem uns caracteres que não está exatamente com 0. Então vai considerando, tipo, da alfa se for 10 ou menor, ele vai considerar como espaço em branco. E onde que não tem alfa, que é a parte que tem que é a cor preta e a branca, é onde que ele vai considerar para ter o caractere. Então a explicação desse caractere realmente aqui já veio prontinho para usar já aqui. Vocês vão mexer nesses dois aqui para ver como é que vocês acham melhor. Então como é que você usa esse arquivo e a imagem. Você vai pegar a sua imagem PNG, o seu arquivo config FNT, você vai pegar esses dois arquivos, e você vai vir aqui e arrastar para essa TOR aqui. Você simplesmente pega e arrasta para a TOR, é isso que tem que fazer. E ele vai gerar dois arquivos. Um arquivo que é puramente de referência, que é o check PNG, que é aquela imagem que a gente gerou antes. E aqui, o que você representa essa imagem? Aqui é feito para tu identificar como que ele calculou o espaçamento. O que está em vermelho e laranja é a área que vai exibir no jogo, que vai estar exibido. E o que está em azul não vai ser exibido no jogo. Essa daí tu consegue ver que espaçamento que ele calculou para você. Então nós podemos vir aqui abrir com o editor de imagem também, ó. A gente copia e coloca aqui, faz uma nova camada, coloca para baixo e você pode ver que ó, é assim, ó, ele calculou também aqui, ó, o espaçamento do meu personagem aqui, deixando, ó, um pixelzinho de espaço entre o caractere, ó. E aqui não é exibido e aqui é exibido. Aqui é a mesma coisa, ó, ele deixou, como eu falei, um de espacinho para cada um dos caracteres aqui, ó, calculou automaticamente para todos os caracteres que estavam aqui. E ele criou daí o arquivo e deixou, ó, prontinho calculado. Agora é só recompilar. Aqui, colocar de volta aqui na pasta de fonte dentro do jogo aqui, essa pasta, ó. Daí nós vamos vir aqui, copiar daqui. Você vai vir aqui, ó, selecionar esse arquivo aqui. E eu perdi minha pasta de vista, vou copiar aqui. Ó, simplesmente copiar aqui, ó. Ele vem com o mesmo nome da imagem. Só que nós vamos ter que renomear. Tem que estar com esse nome aqui. Tem que estar com o mesmo nome que está aqui. Então vamos deletar e colocar aqui, já aproveitando para ele ficar com o nome certo. Essa imagem nós vamos renomear para depois já vir com o nome certo. Aqui posso excluir, não tem problema. Então aqui, ó, agora vamos fazer repack. Daí tem que puxar aqui de novo. Essa outra tal aqui nós sempre vamos usar ela também. Fizemos repack. Tá repack, a imagem não alterei. Vamos ver como fica no jogo. Então, para ver como que fica no jogo, aqui os caracteres vão ficar com um espacinho um pouquinho a mais. Então, vamos aqui, ó, tem que dar retry de novo para voltar no menu. Então, vamos olhar de novo aqui o nosso texto. E aqui está o texto com um pouquinho mais, tipo, um pixel de diferença de espaçamento, não faz muita diferença, foi igual. Agora eu vou estar adicionando, agora eu vou adicionar um monte de novos caracteres, porque a TOL vai estar calculando automaticamente o espaçamento para todos os nossos caracteres que a gente adicionar novo. Então, agora eu vou adicionar um monte de caractere, eu vou estar adicionando para vocês, para mostrar aqui que tem como fazer. Os caracteres
usado do idioma russo, que é os caracteres, porque já teve uma tradução em russo e já tem os caracteres, eu sei que caractere que eles usam. Se fosse outro idioma, eu não sei que caracteres usam dos outros idiomas, não tem como usar como de exemplo. Então nós temos aqui, então deixa eu abrir essa imagem aqui, nós vamos editar. E onde é que tá os meus caracteres? Já deixei separado. Aqui, esse daqui é o que eu vou colocar lá no arquivo MDT, para estar podendo, quer dizer, no arquivo o MDT encoding, para poder estar digitando esses caracteres. E então vou adicionar eles aqui no nosso arquivo de fonte. Então aqui, ó, já deixei separado aqui os meus caracteres em russo aqui para poder estar usando. Então vamos ver aqui, ó, vamos pegar aqui minha imagem de referência para eu poder posicionar corretamente os caracteres, porque a altura tem que deixar certinho a altura de todos os caracteres para aparecer, porque não tem como configurar a altura pela própria tamanho da imagem, né? Então vamos vir aqui, copiar daqui para cá e vamos posicionar aqui onde que eu já deixei pronto para posicionar. Eu deixei pronto para posicionar nesse espaço aqui, ó. Eu já configurei para usar essa numeração aqui, para eu ter que digitar em vídeo um por um a posição de cada caractere. Então tá aqui, ó. Que numeração que vai seguir esses caracteres aqui, que numeração que eles vão ganhar agora. Vamos pegar aqui, vamos substituir a imagem, que eu ainda não eu vou estar ensinando também, tá gerando essa imagem aqui com outra tool. E aqui, pronto, ó. Aqui esse caractere aqui vai receber o ID 1C0, depois um C1, e cada um vai receber a numeração, que é o que já deixei pronto separado aqui. Então está nesse outro aqui, que já está aqui, ó. Já configurei para esse A aqui ser um 0, esse outro B aqui um C, já está prontinho. Então vou deixar aqui. Então desmarca aqui, vamos salvar de novo a nossa imagem PNG, pera ali, beleza, salva a imagem com PNG, e eu vou salvar de novo a nossa imagem aqui, deixa eu deletar isso daqui, e salvar a nossa imagem em TGA também, vamos salvar aqui, salvar como, substituir a nossa imagem em TGA aqui, ó, para fazer o repack que tá no jogo daí, né, a gente salva. Beleza, ok, ó, salvamos a nossa imagem, vamos voltar onde está o nosso arquivo pack, então aqui, ó, nossa imagem, que vai para o arquivo pack, esse aqui está escrito 00.tga, esses outros arquivos são desconsiderados no arquivo pack, o arquivo pack só coloca os arquivos de imagem que estão enumerados certinho, então eu vou fazer repack no nosso arquivo pack, mas aqui, ó, repack, fazemos repack, agora vamos substituir de novo, deixa eu vir aqui nessa pasta, e vamos colar para cá, ó. Copia, substitui, ó, tem a imagem no pack, só que agora tem que configurar também o FNT para funcionar e o jogo não crashar. Ele tem que ter a numeração lá do espaçamento dentro do arquivo FNT. Então nós vamos vir, então nós vamos calcular manualmente, quer dizer, automaticamente de novo. Então eu vou selecionar aqui, ó, o arquivo PNG que eu editei, esse daqui que já é padrão, e nós vamos arrastar aqui para a troca e gera automaticamente. Então puxa daqui, coloca por cima da tool e ele vai estar criando, ó, ele criou o nosso IDXFNT para a gente fazer repack do FNT e o nosso arquivo de referência aqui, ó, e aqui ele fez, esse é o espaçamento que ele fez para aqueles caracteres da fonte que são símbolos do idioma russo. Esse é o espaçamento que ele fez. E agora aqui também tem esses arquivos agora, como que eu coloquei aqui no final, agora essas numerações que estão aqui em cima também nós vamos poder estar usando, mas os caracteres vão estar tudo em transparente porque não tem nenhuma textura nesse lugar. Então vamos ver aqui, ó, se a gente for abrir, ele criou a numeração até aqui, ó, até o último que tem lá, que é o arquivo 1FF. E aqui esse 200 está além da tabela, eu vou estar explicando depois, porque nós temos numerações que ficam depois da tabela. E esse 200 que na verdade é um caractere também de espaço. Eu vou explicar depois porque é um caractere de espaço. Então vou fazer repack aqui também do FNT já para não esquecer, que está aqui. Então vamos copiar daqui para cá e substituir. Substitui. Vamos precisar do FNT e o TPL que já veio junto. E a gente extraiu o arquivo FNT que é um TPL. Agora vamos fazer repack. Então a gente faz repack. Ele fez repack, pronto. A gente tem um repack do FNT e da textura. E nós vamos poder estar usando já os caracteres russos. Então vamos editar, vamos colocar agora dentro do MDT para poder estar usando esses caracteres russos. Se eu não colocar dentro do MDT e eu digitar caractere russo aqui dentro, o atual vai dar erro porque ele não está reconhecendo. Então eu tenho que colocar aqui os meus caracteres russos. Então eu vou colocar aqui uma vírgula. Agora vamos copiar e colar lá para simplificar, para não ter que digitar tudo manualmente. Então Ctrl C e Ctrl V. Apaga aqui que o último não pode ter vírgula. E aqui tem que ter vírgula. Eu adicionei aqui, ó. Aqui tu viu aqui, ó. Pulei numeração. Não tem problema. Os que estão sem numeração só não vão ter nome. As numeração que não estão aqui, eles só não tem um nome. Eu falei, pode colocar como tanto o número ou tanto o caractere que eu coloquei aqui, que são esses caracteres aqui. Agora eu posso estar digitando para aparecer no jogo. Então vamos vir aqui, ó, o C00, como que eu expliquei. Deixa eu ver se tem na imagem aqui ainda. Eu já apaguei, mas é o que eu tinha explicado, não, que aqui vai ser um C00, depois um C01 e assim por diante. É por isso que eu coloquei que o símbolo A tem que colocar certinho o que é cada coisa. Porque
porque senão depois tu vai digitar uma coisa e no jogo vai aparecer outra. Então tem que fazer onde tu colocou o teu grifo do teu caractere do teu idioma, tu tem que colocar também aqui certinho a posição certa. Aqui a gente colocou, eu escrevi aqui, agora eu posso estar escrevendo aqui em russo. Onde que eu vou arrumar texto em russo no navegador do Egg, que eu tinha fechado antes, eu vou ter que reabrir. Voltei a abrir de novo o meu navegador e aqui é assim que eu vou conseguir meus caracteres escritos em russo mais rápido, porque eu estou trazendo uma frase em português pro russo, porque eu não sei nada de russo, então é aqui que eu vou conseguir meus caracteres russos para funcionar no jogo. Então eu adicionei lá na fonte, eu adicionei tanto na textura, tanto no FNT para reconhecer, adicionei o MDT encoding para o meu programa reconhecer também os caracteres, e agora eu vou estar escrevendo dentro do MDT para aparecer dentro do jogo. Então aqui vamos tocar agora, deixar o primeiro texto em paz ainda, e vamos mudar esse texto aqui. E aqui escrevi meus caracteres em russo. Aqui, lembrando, esses arquivos de texto são tudo TF8, são caracteres do TF8. Aqui eu escrevi, e se a minha torre reconhecer todos os símbolos, ela vai conseguir fazer repack desse arquivo. Então, fazer repack. Então, vamos vir aqui de novo aqui no R100. Ela reconheceu, ela conseguiu fazer repack, tá no meu arquivo MDT. Agora fazer repack também do UDAS, né, que o arquivo tem aqui para dentro do UDAS. Fizemos repack tudo que precisava. Agora vamos no jogo. Lembrando que dentro do jogo, para reconhecer o que nós modificamos dentro do FNT, nós temos que voltar para o menu inicial do jogo para poder carregar o arquivo FNT de novo. Tanto o arquivo FNT, tanto a textura. E agora nós vamos ver a nossa carinha feliz e nosso texto em russo também. Porque nós estamos, que a gente colocou dentro do arquivo de textura. E aqui está o nosso arquivo, nosso texto em russo, que nós escrevemos, agora aparece também em russo dentro do jogo. E aqui nossa carinha feliz, que eu coloquei também, ou qualquer outro símbolo, qualquer coisa que tu desenhar lá, aparece aqui. Como eu falei, configurando o ID certo, colocando o ID certo, escrevendo certo, editando a imagem do jeito correto, aparece aqui. Essa é a primeira etapa de estar editando o arquivo do arquivo de texto. Agora essa é a primeira parte do tutorial. Se tu entendeu até aqui, tu já consegue estar editando o texto do jogo, tá editando o MDT encoding, tá adicionando novos caracteres, editando o texto, adicionando caracteres, colocando símbolos, já consegue fazer bastante coisa. Agora, a partir daqui do tutorial é um adicional, eu vou estar explicando como aumentar a tabela de caractere. Ali nós temos um limite de um tanto de caracteres, vamos calcular aqui, por exemplo, que é 32 linhas vezes 12, 32 colunas vezes 12 linhas, temos um total de 384 caracteres que nós podemos estar colocando no jogo. E agora, em seguida, eu vou estar ensinando a como aumentar a quantidade de caracteres, colocar mais e mais caracteres além desse limite. Mas só que essa informação eu vou estar deixando para um próximo vídeo, porque esse vídeo já está muito longo e já é muita coisa que eu estou explicando já. Opa, calma. Antes de eu acabar o vídeo, deixa eu explicar a funcionalidade da outra tool que tinha na pasta e eu não expliquei. Então vocês vão também arrastar aqui o arquivo config FNT e o arquivo PNG aqui. Vocês vão vir aqui na pasta, além do make DXFNT que eu estava explicando anteriormente, que tem esse make sprite sheetzinf e ele simplesmente serve para informação essa tool. Vocês vão arrastar para cá. E ele vai gerar 3 arquivos de imagem, que é o mais importante aqui, é esse aqui, ó, id-parts1, que é o arquivo da tabela que tem a numeração qual que é o id de cada caractere. Essa imagem que eu estava usando antes, vocês também podem estar gerando, para usar como referência na hora de editar a imagem de vocês. E depois aqui, ó, começa no 80, que nem eu falei, o último dígito é 1F, e depois aqui tem, vocês vão ver essa imagem começa com 200 e acaba um 7F. O que significa? Essa numeração usa as mesmas posições da imagem, da mesma imagem. A mesma imagem, se tu colocar uma dessas numerações, lembrando de configurar também o espaçamento, vocês têm que colocar, que a tool que calcula automático não coloca. Se vocês colocar o espaçamento manualmente lá, de algum desses posições, no arquivo idxfnt, e se vocês acessar essa numeração, vai ter o mesmo símbolo estava dentro do mesmo ID dessa outra tabelinha aqui. Então, quer dizer, depois que acaba a numeração, ela volta lá para o topo da imagem e começa a sequência novamente. Essa outra imagem que tem aqui tudo junto é como fica as numerações com as duas numerações juntas. Onde que a posição que ia ficar da representação dos caracteres. Mas eu já estou me alongando aqui, porque isso daqui também já é uma explicação para o próximo vídeo de FNT. Opa, eu sou o Jaderlink, esse é o final do vídeo da tool de FNT. Essa é a parte 1 do tutorial. Daqui os próximos dias vai ter a parte 2 e pode ser que tenha uma parte 3 também da tool, que eu vou explicar as outras funcionalidades que eu não expliquei. Eu não expliquei aumentar a tabela de caractere, vou estar ensinando isso no próximo tutorial. Então, como eu falei, eu sou o Jaderlink, esse é o meu canal. Se inscreva, dá like no vídeo e tchau!